Oi gente, tudo bem com vocês? Então, uma pergunta que eu tenho recebido muito de vocês lá no Instagram é em relação ao IPO recente da XP. A XP Investimentos recentemente fez o seu IPO, abriu o seu capital lá na Nasdaq, que é uma das bolsas dos Estados Unidos. Então vamos falar aqui um pouco sobre por que eu decidi investir em ações da XP, como que funciona o case XP Investimentos, né? Quais são os riscos, quais são as possibilidades de ganhos da empresa no longo prazo, falar quanto que eu investi e também qual foi o método de investimentos que eu utilizei para investir nas ações da XP, que basicamente é o método do Peter Lynch. Então vamos falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e clica no sininho para você ser notificado todos os vídeos novos. Pois bem, pessoal, a XP Investimentos abriu seu capital lá na Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia lá nos Estados Unidos. E basicamente o que isso significa, né? Significa que a XP pela primeira vez foi no mercado fazer uma emissão para captar recursos para crescimento e também vender uma parte das ações dos sócios, conforme a gente já vai falar aqui ao longo do vídeo, mas basicamente é a primeira vez que ela foi para o mercado ter as suas ações listadas. Então, a partir de agora, você pode ser acionista da XP, comprar as ações e ganhar com o crescimento da empresa no longo prazo sendo acionista. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. A gente fala sobre o buy and hold e sobre como montar um patrimônio vencedor na bolsa para o longo prazo. Beleza? Então a estratégia de investimentos aqui está relacionada com se tornar sócio da empresa e carregar ela pelo maior tempo possível, se possível para sempre, para a gente ganhar com a valorização de longo prazo desses ativos, beleza? Então no caso aqui são as ações da XP e todas as informações desse vídeo foram retiradas do prospecto de emissão. Toda vez que uma empresa vai para o mercado colocar as suas ações, quando a empresa é listada, ela é obrigada a prestar várias informações para o mercado, divulgar trimestralmente as suas demonstrações financeiras e quando a empresa vai pela primeira vez, como ela não tem divulgado nenhuma informação anterior, o prospecto de emissão está lá no site de Investor Relations da XP. Você pode consultar o documento, então eu resolvi pegar as principais informações do prospecto relacionado a resultados da empresa, quais são os principais fatores de risco, qual foi a estruturação que eles fizeram para fazer esse IPO, qual que é a governança, quais são os controladores da empresa. Então resolvi trazer as informações que eu acho mais relevante aqui para a gente falar sobre o assunto. A XP Investimentos é a maior plataforma independente de investimentos aqui no Brasil. O que isso quer dizer independente? Quer dizer que ela é uma plataforma de investimentos que não está ligada a um grande banco, a uma grande instituição financeira, né? Normalmente as instituições são ligadas ao Bradesco, ao Itaú, enfim, essas são as instituições tradicionais. Quando a gente fala que é uma instituição independente, é que ela é independente de qualquer tipo de banco. Mas hoje o Itaúzão tem uma participação bem relevante no capital da XP. O Itaú comprou a XP um tempo atrás, né, uma parte relevante do capital, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas de qualquer forma, ela é apesar do Itaú ter uma participação relevante nela, ela é uma plataforma independente, né? Você investe nela, você vai tirar dinheiro da sua conta do banco e você vai mandar para sua conta na XP para você acessar os diferentes veículos que eles têm por lá. E a XP hoje ela tem 1,5 milhões de clientes ativos, né? O que são clientes ativos? São clientes que têm mais de R$100 no saldo da conta, né? Não é aquele cliente que só abriu a conta e nunca mandou nenhum dinheiro, é o cliente que abriu e tem pelo menos R$100 investidos através das plataformas da XP e também quem fez algum tipo de operação nos últimos 30 dias. Então essa é a definição de usuários ativos, né? E a empresa tem 1,5 milhões de usuários ativos. Lembrando que a XP ela é proprietária tanto da XP Investimentos, né? O grupo XP é proprietário tanto da XP Investimentos quanto da Rico, quanto da Clear, que são outras duas plataformas, né? E o interessante é que a XP ela tem essas três corretoras elas têm características bem distintas, né? Elas não concorrem diretamente entre si. A Clear é uma corretora zero custo, ou seja, você não tem nenhum custo para operar no mercado, seja no Tesouro Direto, seja através da Bolsa de Valores. Então a corretora para você não ter nenhum tipo de assessoramento específico para você e você não paga nada para operar através da plataforma. A XP do outro lado, ela te dá um atendimento de um assessor. Você pode ter um assessor da XP para te assessorar, dando informações sobre os diferentes tipos de investimentos e você paga um pouco mais caro por isso. Você tem uma taxa de corretagem e você tem acesso a muitos outros produtos que, por exemplo, a Clear não tem. E a Rico, ela fica no meio do caminho entre as duas. E é interessante porque o cliente da Clear, ele é um cliente muito mais autodidata, né? Enquanto o cliente da XP, ele quer ter ali algum tipo de assessoria. Então são plataformas que não
competem diretamente entre si, né? Não tem uma degladiação entre os clientes. São perfis diferentes e serviços diferentes para cada um do tipo das experiências. Eu acho muito interessante a XP ter a Clear, porque os millennials, né, as pessoas mais novas, quem tá entrando hoje no mercado de trabalho, que são os usuários que nasceram ali no final da década de 90, no começo dos anos 2000, que basicamente estão entrando no mercado de trabalho, estão começando a investir, estão começando a poupar. 79% acredita que não ter taxas, não pagar taxas é um fator extremamente importante, conforme o gráfico que eu vou botar aqui para vocês, né? Mais de 79% dos millennials acredita que não pagar por taxas é algo extremamente relevante. E a XP, apesar da Clear não cobrar corretagem, ela ganha muito dinheiro com o float, que a gente já vai ver mais para frente, que é uma fonte de receita muito importante para todas as corretoras. E se você não me conhece aqui, eu, Fábio, não tenho nenhuma relação, nem eu, nem o canal do Holder, a gente não tem nenhuma relação financeira com nenhuma empresa. Então, toda a minha opinião que vai ser dada aqui nesse vídeo é uma opinião como investidor, como analista de investimentos, que eu sou analista, e eu não tenho nenhuma relação comercial nem com a XP e nem com nenhuma outra instituição financeira. E a minha opinião aqui nesse vídeo é uma opinião de analista de investimentos, analisando o ativo que eu investi pessoalmente. E a XP, na minha avaliação, é a melhor instituição financeira para você investir na bolsa de valores e para você acessar outros veículos. E vamos ser bem justo, né? A Clear, a Rico e a XP são hoje as grandes plataformas do mercado, né? A gente tem outras concorrentes, como por exemplo a Modal, que é a principal concorrente do grupo XP, na minha avaliação. A gente tem outras corretoras menores, como a Easy Invest, corretoras dos bancões, que também tem muitos clientes. Mas a XP, na minha avaliação, no quesito de corretora independente, né, corretora independente, ela é a melhor. As suas 3 plataformas são as melhores hoje do mercado. Não é à toa que ela é a plataforma líder considerando as 3 corretoras. E a grande dificuldade hoje da XP é ela conseguir tirar os clientes dos grandes bancos e das grandes instituições financeiras e fazer esses clientes investirem através das plataformas da XP, dos produtos que ela distribui na bolsa de valores e de forma mais livre, né? Hoje é muito comum nos bancões, se você tem conta em algum bancão ou até um banco menor, você vai ver que muito provavelmente você só é oferecido produtos que são geridos por aqueles bancos, né, ou que tem administração daqueles bancos. Você fica preso a todos os produtos daqueles bancos. Se você quiser contratar um seguro do seu carro, provavelmente você vai ter que contratar um seguro do seu banco. Se você quiser contratar um seguro de vida, vai ser um seguro do banco. Então você fica muito amarrado àqueles investimentos que estão sendo propostos por aquele único grupo. No caso da XP, ela distribui vários produtos de várias empresas diferentes. Então a dificuldade da XP hoje, o desafio dela é conseguir continuar tirando os clientes das grandes instituições e levando para essa plataforma independente. Não é à toa que o Itaú provavelmente percebeu isso há alguns anos atrás e comprou praticamente metade da XP. Tá? Conforme a gente vai ver aqui mais para frente. Então, um grande desafio da XP hoje é acabar com esse status quo, né, do investidor que tem conta num bancão, que acaba utilizando o banco para os seus investimentos também. Então é trazer o investidor para fora do banco, tirar ele para fora do banco e fazer ele investir de forma independente. E bom, pessoal, muito importante a gente entender aqui um fator que eu achei bastante relevante, que é inclusive um dos maiores fatores de risco na minha avaliação. O que aconteceu? A gente tem uma empresa que chama XP Investimentos, que é a empresa aqui no Brasil, a holding, que é dona de todos os negócios que a XP faz parte. A gente já vai falar sobre esses negócios um pouquinho mais para frente, mas vamos entender como é que foi a estruturação para abrir o capital lá na Nasdaq. Para fazer a abertura, os acionistas, os antigos acionistas do grupo XP, que basicamente era XP Controle, que era uma empresa dos controladores, Itaú Holding e mais 2 acionistas privados, que eram os acionistas, os 4 acionistas que tinham participação no capital da XP. O que esses acionistas fizeram? Eles pegaram as suas ações e integralizaram em uma empresa chamada XP Inc., que é uma empresa sediada nas Ilhas Caimã. Ou seja, os antigos acionistas, né, os acionistas controladores e os acionistas da empresa, enquanto ela tinha capital fechado, colocaram as suas ações ordinárias e preferenciais, né, dentro da empresa sediada lá nas Ilhas Caimã e receberam ações aqui em cima da empresa sediada lá nas Ilhas Caimã, que é a XP Inc., né? E aí, a abertura de capital abriu ações dessa empresa aqui. Então, quando você compra uma ação lá na Nasdaq, lá na bolsa lá dos Estados Unidos, você está comprando ações de uma empresa que é sediada nas Ilhas Caimã e essa empresa, ela controla a XP aqui do Brasil com todas as suas operações. E os outros sócios estão também aqui em cima sendo sócios lá nas Ilhas Caimã. Por que eles fizeram isso? Provavelmente porque
por questões regulatórias dos Estados Unidos. Talvez tenha sido mais fácil se adequar à legislação das Ilhas Caimã do que a legislação de Delaware, por exemplo, que é normalmente onde as empresas ficam sediadas lá nos Estados Unidos. E também, provavelmente, por questões tributárias. No prospecto não tem explícito por que eles decidiram abrir lá e não nos Estados Unidos, mas eu consigo interpretar dessa forma. Provavelmente foi por causa de adequações regulatórias e também por causa de alguma questão fiscal que possa fazer mais sentido fazerem essa abertura de capital por lá, provavelmente por questões tributárias mais eficientes. A gente já vai discutir aqui sobre os riscos que são relacionados a essa estruturação lá nas Ilhas Caimã, mas antes é importante a gente entender que agora a empresa tem dois tipos de ações: as ações classe A e as ações classe B. As ações classe B, cada uma ação tem direito a 10 votos em assembleia, e as ações classe A, cada uma ação tem direito a 1 voto em assembleia. Provavelmente um dos motivos que eles decidiram fazer a listagem lá na Nasdaq, não na B3, é porque aqui na B3 você não pode fazer isso, você não pode ter duas ações ordinárias com duas classes diferentes de votos. E lá você pode fazer isso. Então eles utilizaram essa estratégia, né, para as ações classe B terem mais direito a voto, ou seja, mesmo tendo uma porcentagem menor de ações, quem possui as ações classe B consegue ter uma ingerência muito maior no controle da empresa. Então, as ações que foram listadas na bolsa são as ações classe A. Outra empresa que faz isso também é a Google. A Google possui duas classes de ações com direitos diferentes de votos. Por que as empresas fazem isso? Porque o controlador, dessa forma, como as ações classe B elas têm direito a 10 vezes mais votos do que as ações classe A, ali com aproximadamente 10% do capital da empresa em ações classe B, as pessoas que possuem as ações classe B elas conseguem controlar conjuntamente a empresa, porque elas ainda vão ter a maioria dos votos, né? Vão tender até ali 50% dos votos, tendo 10% da empresa. Então, os acionistas conseguem se diluir mais, os acionistas controladores, e manterem o controle da empresa. Agora, o que eu acho relevante é porque a gente tem algumas pessoas, né? Os fundadores da XP, o grupo XP, o Guilherme Benchimol, que é o atual CEO da empresa, que foi quem fundou a empresa, eles são pessoas chaves da empresa. Então também faz sentido que os controladores continuem dentro da empresa mesmo e mandando na empresa, mesmo que eles sejam diluídos com novas emissões. Então, se você vai investir na XP, se a tese de investimento faz sentido para você, você tem que aceitar isso, né? E saber que essas pessoas são pessoas-chave para o negócio continuar andando. Então faz sentido que essas pessoas continuem tendo um controle maior da empresa. É o ideal do nível de governança máximo de uma empresa? Não, o ideal nível de governança máxima é uma ação ter um direito a voto. Mas paciência, é assim que eles decidiram fazer, você tem que aceitar isso caso você deseje ser acionista ou não. E o que aconteceu depois da abertura de capital, é importante a gente destacar que a XP fez uma abertura de capital muito pequenininha, né? A empresa emitiu aproximadamente $1 bilhão de novas ações, sendo que a empresa tem ali um pouco mais de 20 bilhões de valor de mercado, ou seja, foi uma emissão muito pequena perto do tamanho total da empresa. E essa emissão, ela constituiu tanto uma colocação a mercado de novas ações, quanto a venda de algumas ações dos acionistas controladores antigos. Ou seja, os antigos controladores da XP, eles possuíam ações classe A e classe B, e alguns optaram por vender as suas ações classe A durante o processo de abertura de capital. No frigir dos ovos, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem 13% da empresa em free float, ou seja, em negociação livre no mercado. Eu vou botar uma imagem aqui para ajudar a ilustrar, mas essa imagem não está com uma resolução tão boa, porque, enfim, no prospecto a imagem estava sem resolução e foi a única que eu encontrei. Mas basicamente eu vou colocar aqui para vocês verem, a XP Controle tem 56% dos votos com 24% do capital total. A gente tem o Itaú Holding com 32% dos votos e 46% do capital da empresa, e os demais acionistas ficando ali com ações classe A, e inclusive podendo vender as suas ações depois de um período de 180 dias da empresa estando listada na bolsa lá dos Estados Unidos. Então, basicamente, quem tem o controle hoje da empresa, o controle ele é dividido ali entre o Itaú e entre o Grupo XP. Mas o Grupo XP, de qualquer forma, ele continua tendo mais de 50% do controle da empresa. E só para esclarecer, o IPO, na abertura de capital, a empresa emitiu aproximadamente 42 milhões de novas ações,
Essas foram as novas ações emitidas, foi o dinheiro que entrou dentro da XP, e os antigos controladores tinham a opção de vender as suas ações também, as ações classe A, e acabaram vendendo 41 milhões de ações, isso em quantidade de ações, tá, pessoal? Então eles também venderam 41 milhões das ações. A gente teve então uma emissão que foi metade emissão primária e metade emissão secundária, ou seja, metade dinheiro investido diretamente na empresa, que foram novas ações emitidas e o dinheiro entrou, e a outra metade foram os antigos acionistas vendendo uma parte, a sua participação na empresa. Então vamos falar aqui um pouquinho dos riscos do investimento em XP, né? Quais são os principais riscos aqui que eu identifiquei ao fazer a análise da empresa? Bom, o primeiro risco, que não é um risco tão importante, mas é um risco sempre relevante, que a empresa depende de investimento para continuar crescendo. Mas não é um risco tão relevante assim, porque hoje aproximadamente 4,6% da receita da empresa precisa ser investida, ou seja, para a empresa conseguir gerar R$100 de receita, ela precisa investir R$4,6. Ou seja, o nível de investimento é muito baixo para crescer a receita, mas a empresa precisa continuar investindo, né? Lembrando que tem outros grandes grupos financeiros e conglomerados financeiros competindo pelo mercado que também tem investimento, então a empresa precisa ter capital consecutivamente, né? Segurando o lucro e captando mais recursos do mercado para continuar crescendo, para continuar dominando o mercado. Segundo risco aqui é o aumento constante de competidores. A gente vê o tempo inteiro plataformas digitais surgindo para você conseguir investir online, né, sem ter que ir lá em nenhum lugar abrir a conta. Então existem várias plataformas, inclusive várias corretoras aqui no Brasil para você conseguir investir, e muitas corretoras oferecem serviços parecidos com o da XP. Então você tem um business que você não tem muita barreira de entrada, né? Mas apesar de você não ter muita barreira de entrada, você tem exatamente uma corrida, né? E nessa corrida, quem está na frente acaba sempre ganhando, porque você vai investindo mais em marketing, você vai tendo ganho de escala, né? Então você não tem muita barreira de entrada, mas você tem uma força por estar sempre na frente dos outros concorrentes, tanto na parte de tecnologia quanto na parte de investimento em propaganda, de captação de clientes. Então é importante ela sempre estar à frente do mercado. Terceiro risco aqui é o risco de saída de clientes, né? A XP, quando você abre uma conta em alguma corretora da XP, você não tem nenhum contrato que você tem que ficar lá pelo menos tantos anos, não. Se de repente surgir uma plataforma que seja muito melhor do que as plataformas da XP, para você migrar de uma plataforma para outra, basicamente é você apertar um botão ou você ir no cartório, transferir a sua custódia e tá tudo certo. Então, existe um risco de evasão de clientes num futuro que a gente não sabe se é num futuro próximo ou num futuro muito longo, caso a gente tenha competidores muito mais atrativos do que a XP. Apesar da XP ser a líder hoje no mercado, né? Inclusive o que se observa é um movimento contrário, as pessoas migrando de outras corretoras para as corretoras da XP. Mas esse movimento pode se inverter num futuro não tão distante. Por exemplo, o próprio Itaú, né, a corretora do Itaú, reduziu bastante suas taxas, o que torna muito mais atrativo, né, você investir através de uma instituição financeira grande, já consolidada, como o Itaú, apesar das taxas ainda serem muito mais caras por lá. Mas esse é um risco que eu acho razoavelmente relevante, porque é muito fácil o cliente sair e ir para outra empresa sem ficar preso ali necessariamente na XP. Um outro ponto importante aqui, que inclusive eles destacaram no prospecto, é que eles têm uma fraqueza muito forte em ter confiabilidade em reportar os seus resultados corretamente. Inclusive eles estão trabalhando para melhorar isso, mas isso faz com que a possibilidade de fraudes ou de reportes errados de resultados seja muito real. Inclusive isso é bem destacado por eles no prospecto, então eles estão adaptando os sistemas de controles internos para o reporte ficar cada vez mais eficiente na hora de entregar os resultados. E o quinto risco aqui que eu acho bem relevante é o risco corporativo e fiduciário da empresa ser sediada lá nas Ilhas Caimã. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a legislação de empresa, ela respeita a legislação das Ilhas Caimã. E isso pode gerar uma incerteza muito maior em relação, por exemplo, a novas emissões de ações, quais vão ser os direitos, quais que não vão ser dos atuais acionistas. A gente pode ter risco de diluições futuras, a gente pode ter risco de reestruturações societárias futuras, né? Vamos supor que o grupo XP resolva vender o controle da XP para uma outra corretora, né? Você não vai ter
tantos direitos quanto se a empresa fosse sediada nos Estados Unidos, por exemplo, ou aqui no Brasil. Então, uma legislação muito mais frouxa que faz com que os acionistas minoritários fiquem um pouco mais vulneráveis frente aos acionistas controladores. Isso é um risco que você tem que saber. Caso você queira investir, você tem que conviver com ele. E a gente não tem também dividendo mínimo obrigatório. Inclusive, a empresa deixa bem claro que ela pretende segurar todo o lucro para continuar reinvestindo em crescimento e não tem nenhuma perspectiva no curto, médio prazo de distribuir qualquer tipo de dividendo. Então, esses são os principais riscos. Eu acho que investir hoje em XP é dar uma carta branca para os controladores, para a gente saber o que eles estão fazendo mais para frente, mas a gente vai falar aqui sobre as principais vantagens, né? O que tem de expectativa positiva também sobre esse investimento. Só para vocês terem uma ideia, vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados da XP. Em 2016, a empresa reportou uma receita de 1,3 bilhões de reais e um lucro antes dos tributos de 374 milhões de reais. 2017, uma receita de 2,1 bi para 576 milhões de lucro líquido. 2018, 3,2 bi, 641 milhões de lucro líquido. E em 2019, considerando os 3 primeiros trimestres, a gente já tem 3,7 bi de receita e 997 milhões de lucro líquido. Esses 3,7 bi, a gente tem uma margem bruta de 67,4% e uma margem operacional de 27,5%. São margens bem interessantes. Um ponto importante aqui que eu queria destacar é em relação à fonte de receita da empresa. A gente tem 2,5 bilhões vindo do varejo, né? Que são basicamente os clientes pessoa física, o varejo. Então, o varejo é extremamente representativo na receita da empresa, né? Dos 3,7 bi dos primeiros 3 trimestres de 2019, a gente tem 2,5 bi vindo do varejo, 495 milhões vindo de investidores institucionais, 286 milhões vindo de emissões. A XP, ela também é uma distribuidora, ou seja, quando ela coloca títulos no mercado, alguma empresa contrata a XP para emitir as debêntures, algum FII contrata a XP para fazer a emissão, ela recebe uma taxa por isso. Então, 286 milhões vem de novas emissões, 83 milhões vem de digital, né? A empresa também é dona da Infomoney, de outros produtos digitais, e 315 milhões vem de outras fontes de renda. Mais um ponto que eu queria destacar aqui, que eu acho muito importante, é que dos 7,9 trilhões que a empresa tem de ativos sob custódia, 6,4 bi aproximadamente é o float da empresa. O que é o float? É o dinheiro que os correntistas deixam parados na conta, né? Sabe com aquele dinheirinho que fica ali parado na sua conta da corretora? A corretora pega aquilo ali e investe em algum lugar e recebe os rendimentos por isso. E o float da empresa, se você juntar todo o dinheiro que está parado na conta de todos os 1,5 milhões de clientes da corretora, a gente tem ali, em média, 6,4 bilhões de reais parados para a empresa investir e receber os rendimentos disso. Se a gente considerar que a empresa pega isso e bota no Tesouro Selic, ou seja, para receber ali 4,5% ao ano, a gente tem 288 milhões de reais vindo de resultado, né? Porque isso não tem nenhum custo, simplesmente de resultado pelo float. Então o float gera um resultado bem significativo frente ao lucro da empresa. E é aí que vem a Clear, né? Muita gente não entende como é que a XP ganha dinheiro com a Clear. Basicamente, você tem um float do dinheiro parado dos correntistas que ficam rendendo e a XP ganha por isso. A Charles Schwab, que é a maior corretora norte-americana, ela zerou as taxas de corretagem dela, fazendo várias outras zerarem, inclusive logo depois, simplesmente porque a receita de float dela era muito mais relevante do que a receita de corretagem. Então a empresa optou por zerar a corretagem de todos os clientes. E eu acredito que no médio e longo prazo a gente vai ver várias corretoras aqui no Brasil zerando as suas taxas de corretagem e possivelmente também as corretoras da XP, do grupo XP, além da Clear, né? A Rico e a XP, eu acredito que em algum momento, falando como analista, eu acredito que em algum momento essas taxas vão tender a zero também, porque a receita do float ela é muito relevante. Ou seja, a gente vê que os resultados da XP vêm num crescimento muito agressivo e as principais linhas de negócio da XP são a XP CCTVM, que é a corretora de câmbio e títulos e valores mobiliários, que basicamente é a corretora da XP. Ela foi responsável por 66,5% da receita da empresa, ou seja, é o principal business da empresa, é o negócio de corretagem de câmbio, distribuição e corretagem de títulos e valores mobiliários. Então é a corretora, é a parte de distribuição de produtos que ela coloca no mercado, que o mercado contrata ela para colocar no mercado, e todo o serviço que ela faz ali de corretagem. A XP Investments US, que é a empresa, a XP também tem uma corretora nos Estados Unidos que ela basicamente atende clientes
da XP normalmente são clientes que têm um patrimônio grande, é a segunda fonte principal de receita da empresa, com 7% de representatividade na receita total da empresa. O próximo business, com 2,4% aproximadamente de representatividade na receita da XP, é a XP Gestão. XP Gestão é a empresa da XP que faz gestão de recursos para terceiros. Por exemplo, quando você entra lá no seu home broker da XP, você vê lá um fundo, XP Dividendos, que é um fundo que é administrado pela XP, inclusive quem é o responsável é o João Braga, tive com ele lá no Stock Pickers, um abraço aí para você e para sua equipe, João. Basicamente, os fundos que são administrados ali pela XP, eles vão cobrar uma taxa de administração e a XP ganha com isso. Então, é uma das principais fontes de receita da empresa, apesar de ser ali 2,4% da receita total. E o restante da receita operacional da empresa vem basicamente da XP Advisory, que é uma gestora de wealth management da XP, né, para atender grandes clientes, como por exemplo o Private, que eles têm lá na XP, que enfim, é uma classificação diferente para você fazer a administração de pessoas e entidades com muito patrimônio. A gente tem a Infomoney, que também é da XP, a gente tem a XP Corretora de Seguros e a gente tem também a XP Vista, que é uma empresa recente da XP que foi criada para fazer gestão de fundos passivos, fundos que replicam índices no mercado. Então esses são os principais business da empresa e em 11 de outubro de 2019 a empresa teve a liberação do Banco Central para fazer as operações do Banco XP começarem a rodar, ou seja, hoje já existe o Banco XP e muito provavelmente, como eles já indicaram, eles vão fazer emissão de cartões de crédito e de débito para você ter isso associado a uma conta no Banco XP. Provavelmente eles vão espelhar as contas dos clientes das corretoras em uma conta bancária, caso o cliente deseja fazer isso. Eu acho isso extremamente interessante, principalmente se for um banco sem taxas. Isso aí com certeza vai explodir, porque você vai ter dentro do mesmo grupo uma conta bancária e uma conta na corretora de investimentos. Inclusive, se a gente for olhar a Charles Schwab, hoje ela tem muito, que é uma corretora nos Estados Unidos, a maior dos Estados Unidos, ela tem uma receita extremamente relevante vindo da parte bancária dos seus clientes. Então é um movimento contrário, né? Ela criou primeiro a corretora para depois criar o banco, enquanto os bancões têm as operações bancárias muito fortes e estão tentando melhorar as corretoras. Então ter um banco ali dentro da XP com certeza vai ser extremamente interessante para os acionistas. E lembrando que hoje aqui no Brasil a gente não tem nem 2 milhões de CPFs na bolsa, e a XP tem 3% só do mercado total. Então é um mercado que ainda tem muito para crescer e muito para amadurecer aqui internamente no Brasil, e a XP como líder eu acredito que tem muito a se beneficiar frente a esse cenário, beleza? E só pra gente dar uma olhada aqui nos principais competidores, né? A gente não tem nenhum competidor direto da XP listado aqui no Brasil diretamente, mas fazendo um paralelo aqui com as corretoras listadas nos Estados Unidos, a gente tem a Interactive Brokers sendo negociada a um Price Earnings, que seria o PL, de 22 vezes, 22,4 vezes. A gente tem a TD Ameritrade sendo negociada ali a 13 vezes lucro aproximadamente, a Charles Schwab a 18 vezes lucro, a XP a 24 vezes lucro e o Banco BTG Pactual aqui no Brasil sendo negociada a 21,5 vezes. Então, na minha avaliação, a XP ela está sendo negociada a múltiplos muito próximos de empresas mais consolidadas lá nos Estados Unidos, inclusive, né, a múltiplos próximos ali de 20 vezes, um pouquinho a mais. Mas na minha avaliação, a XP ela tem uma perspectiva de crescimento muito maior no mercado que tem muito para crescer ainda do que o mercado norte-americano, que já é bem preenchido por vários players diferentes. Agora, um ponto interessante, você fala assim, Fábio, mas tá bom, então o mercado tá dando isso de graça? Não, porque a gente tem um risco maior associado às corretoras aqui no Brasil do que as corretoras que são já lá nos Estados Unidos, já tem muito tempo de bolsa, já tem um histórico muito grande, é um mercado muito mais sólido, é um mercado muito mais consolidado, mas é um mercado que tem menos crescimento. Então, por que na minha avaliação ela tem múltiplos muito próximos das empresas que são listadas lá? Porque as empresas que são listadas lá, elas têm muito menos risco, o que eleva o múltiplo, né? Mas elas têm muito menos crescimento esperado, o que reduz o múltiplo. O caso da XP aqui é exatamente o contrário. Ela tem uma perspectiva de crescimento muito grande, o que em tese deveria elevar os múltiplos dela, mas tem um risco muito maior associado às operações dela aqui, todos esses que eu elenquei inclusive aqui no vídeo, o que faz com que os múltiplos reduzam. Então, basicamente é esse trade-off que você tem que avaliar quando você decide ser acionista da empresa frente às outras corretoras que você tem a opção de investir também.
Pois bem, pessoal, o que eu fiz, né? Eu decidi investir $800 somente em ações da XP. As ações da XP hoje são negociadas ali próximas de $40, então isso dá aproximadamente ali 20 ações. Eu comprei uma ação recentemente, até postei no meu Instagram mostrando ali eu comprando uma açãozinha, e eu decidi comprar somente $800 de ações, que dá ali aproximadamente, considerando o dólar hoje, mais ou menos o dólar de 4,20, vou estar com o dólar 4,10, R$3.280. E essa é uma porcentagem muito pequena da minha carteira. Lá nos Estados Unidos eu não tenho ainda nem 20% da minha carteira total. Esse aporte que eu fiz em ações da XP representa muito menos do que 1% da minha carteira lá. Ou seja, chega a ser, considerando a minha carteira total, uma alocação praticamente irrelevante. E Fábio, tá bom, Fábio, por que você fez isso? Por que você fez uma alocação que em tese não vai nem fazer muita diferença na sua carteira total? Essa estratégia eu aprendi no livro O Jeito Peter Lynch de Investir, ou em inglês One Up on Wall Street, que é um livro do Peter Lynch. O Peter Lynch, se você não conhece, ele foi gestor de um fundo chamado Magellan Fund, que era um fundo que ele tinha mais de 700 ações dentro do fundo dele. E esse fundo performou extremamente bem desde 1977 até 1990. Só para vocês terem uma ideia, $1 investido no Magellan Fund gerou $28 nesse período todo, enquanto $1 investido no S&P 500, que são as 500 maiores empresas, né, o principal índice dos Estados Unidos, teria virado $6.6 nesse período. Ou seja, o Peter Lynch, né, e para os céticos que têm medo de pulverizar a carteira, ter muito ativo e tudo mais, o Peter Lynch chegou a ter, né, mais de 700 ativos em alguns momentos nessa carteira. E qual que era a estratégia que ele fazia? Quando ele via uma empresa que ele gostava, que ele via potencial, que ele queria investir, ele botava uma porcentagem pequenininha do portfólio dele só para ele se tornar sócio e começar a acompanhar mais de perto. E quais são os motivos de eu gostar tanto desse tipo de estratégia, né? Toda ação nova que eu vou botar na minha carteira, eu começo botando uma porcentagem pequenininha e eu vou aumentando com o tempo. Quais são as vantagens na minha avaliação em adotar esse tipo de estratégia? A primeira delas é você se tornar sócio da empresa. Querendo ou não, você acompanha muito mais a empresa quando você tem uma pequena parcela que seja relevante alocada naquele ativo. A ação já vai estar na sua carteira, você vai estar vendo ela constantemente ali, você vai estar analisando os resultados que saírem e você já colocou o pé para começar a ser sócio da empresa. O segundo ponto é você ir aumentando a sua posição lentamente ao longo dos anos, principalmente em cases mais arriscados, como é esse na minha avaliação da XP, é você ir aumentando os seus aportes ao longo dos anos e aumentando a participação da carteira ao longo dos anos, conforme aquele case, né, aquilo que você esperava da empresa seja indo concretizado. Ou seja, conforme essas expectativas que eu mencionei aqui nesse vídeo, por exemplo, forem sendo atendidas, eu vou aumentando a minha posição aos poucos ao longo dos próximos anos, sem nenhuma pressa, porque o objetivo aqui é sempre o longo prazo. O terceiro que eu acho muito importante é o distanciamento, né, o distanciamento da grande tacada na bolsa, né? Eu vejo muito investidor indo para a bolsa querendo dar grande tacada. Vou botar aqui todo o meu dinheiro em ação da Oi, eu vou botar aqui todo o meu dinheiro na ação A, vou botar aqui todo o meu dinheiro na ação B, porque vai subir muito, eu vou ficar rico. E cara, não é isso que vai te deixar rico na bolsa. Ninguém ficou rico fazendo isso. O que gera riqueza e construção de patrimônio na bolsa no longo prazo é você ir montando posições frequentemente ao longo do tempo e carregando esses ativos vencedores pelo maior tempo possível. E esse tipo de estratégia te distancia muito dessa estratégia da grande tacada, né? Você vai comprando um pouquinho e vai aumentando aos poucos a sua posição conforme as suas premissas forem sendo concretizadas. E o quarto fator, e óbvio, é o gerenciamento de risco, né? Ativos com risco muito grande, você começa com uma porcentagem muito pequena. Você calibra essa diferença de risco entre os ativos da sua carteira, colocando um peso menor naqueles ativos que você julgue ser mais arriscado. E principalmente ativos de empresas que acabaram de fazer o IPO são naturalmente mais arriscados porque você tem muito menos informação disponível do que empresas que têm longos anos de bolsa. Então, isso é interessante para você não correr um risco desnecessário e botar tudo a perder em um ou outro ativo que você decida entrar e o case não dê certo. Então, gerenciamento de risco é extremamente importante para o longo prazo. E lembrar sempre que no longo prazo o enriquecimento na bolsa é obtido investindo em boas empresas, com calma, com segurança, com tranquilidade e com gestão de risco. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo.